Você já percebeu como é possível falar com alguém todos os dias e ainda assim não ter intimidade nenhuma? Muita gente está fazendo exatamente isso com Deus. Ora, repete palavras, pede bênçãos, declara promessas, mas o céu permanece em silêncio. Não é falta de fé, não é falta de esforço, pode ser falta de alinhamento. Existe uma diferença profunda entre falar com Deus e estar realmente conectado com Ele. Hoje eu quero te mostrar algo que pode explicar por que suas orações parecem não ter resposta. E talvez você descubra que o silêncio não é rejeição. É um sinal de que algo precisa ser ajustado antes que a resposta venha. Quantas vezes nos ajoelhamos diante do Altíssimo, derramamos nosso coração em palavras sinceras e, ao levantarmos, sentimos um vazio inexplicável. Quantas vezes clamamos por dias, semanas, meses, e o silêncio dos céus parece ensurdecer nossa alma. Hoje, quero tratar de um tema que pode estar afligindo seu coração neste exato momento. Você está orando, está buscando a face do Senhor, está levantando suas mãos aos céus, mas algo não está certo. Suas súplicas parecem ecoar no vazio. E uma pergunta angustiante surge em sua mente. Será que Deus está me ouvindo? Será que minhas orações estão sendo ignoradas? Permita-me ser direto com você. Da mesma forma que o grande pregador Charles Spurgeon era com suas ovelhas. Spurgeon, conhecido como o príncipe da pregação, nunca teve medo de confrontar verdades desconfortáveis. Ele dizia que a igreja precisava de menos conversa agradável e mais verdade penetrante. E é exatamente isso que faremos hoje. A verdade é que sim, suas orações podem estar sendo ignoradas. Não porque Deus seja indiferente, não porque Ele tenha deixado de amá-lo, mas porque existem barreiras espirituais que você mesmo está construindo entre você e o trono da graça. E essas barreiras são reais, são sérias e precisam ser removidas urgentemente. Spurgeon costumava dizer que muitos cristãos oram como se estivessem cumprindo um ritual vazio, sem examinar o estado de seus corações. Eles repetem palavras bonitas, fazem pedidos intermináveis, mas nunca param para perguntar: Senhor, há algo em mim que está impedindo que minhas orações cheguem até Ti? Vejamos o que as Escrituras nos revelam. Em Isaías 59:2, encontramos uma declaração solene: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Percebe a gravidade destas palavras? Não é Deus quem se afasta, somos nós que construímos um muro de separação. O salmista também nos alerta em Salmos 66:18. Se eu no coração contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Aqui está uma verdade que corta como espada de dois gumes. Se você está acariciando o pecado em seu coração, se está guardando mágoas, cultivando ressentimentos, alimentando pensamentos impuros, suas orações estão sendo bloqueadas. Mas não para por aí. Provérbios 28:9 nos diz algo ainda mais impactante. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Você percebe o que isso significa? Se você está vivendo em desobediência deliberada à palavra de Deus, se conhece os mandamentos, mas escolhe ignorá-los, até mesmo sua oração se torna algo que desagrada ao Senhor. Agora, sei que essas palavras podem estar doendo em seu coração. Talvez você esteja pensando: mas eu oro todos os dias, eu leio a Bíblia, eu vou à igreja. E eu não duvido disso, mas a questão não é quantidade de orações, é qualidade de vida. Não é frequência religiosa, é transformação genuína. Spurgeon enfrentou este mesmo problema em sua congregação. Ele via pessoas que frequentavam todos os cultos, que sabiam citar versículos de cor, mas cujas vidas não refletiam o caráter de Cristo. E ele pregava com lágrimas nos olhos, suplicando para que examinassem seus corações, para que não se enganassem com uma religiosidade vazia. Deixe-me ser claro, Deus não é um ser distante e indiferente que se diverte ignorando suas criaturas. Muito pelo contrário, Ele é um Pai amoroso que anseia por comunhão com você, mas Ele é também um Deus santo e sua santidade não pode conviver com o pecado. É como tentar misturar luz e trevas. Elas simplesmente não coexistem. Pense comigo. Se você tivesse um filho que viesse até você pedindo ajuda,
mas ao mesmo tempo estivesse fazendo tudo aquilo que você orientou que não fizesse, vivendo em rebeldia contra seus conselhos, desprezando seus valores, você atenderia prontamente todos os pedidos dele? Ou você primeiro trataria da questão da obediência e do respeito? Deus nos ama infinitamente mais do que qualquer pai terreno poderia amar, mas seu amor é sábio, não é permissivo. Ele sabe que atender certas orações enquanto vivemos em pecado seria apenas fortalecer nossa rebeldia, seria como dar remédio para a dor sem tratar a doença. Agora quero que você entenda algo fundamental. Existem diferentes razões pelas quais nossas orações podem estar sendo impedidas de chegar ao coração de Deus. E nas próximas partes desta mensagem, vamos explorar cada uma delas com profundidade e sinceridade. Mas antes de prosseguirmos, preciso lhe fazer um convite. Se esta mensagem está tocando seu coração, se você deseja aprofundar sua jornada de intimidade com o Senhor, preparamos um material especial para você. É o nosso e-book 21 Dias para Restaurar Sua Intimidade com Deus. Você encontrará o link no primeiro comentário fixado. Este recurso foi preparado com muito cuidado para ajudá-lo a reconstruir pontes que talvez tenham sido quebradas em sua comunhão com o Pai. E se você está acompanhando esta mensagem e ainda não é inscrito em nosso canal, faça isso agora. Aperte o botão de inscrição e ative o sininho, porque conteúdos como este, que vão direto ao coração das questões espirituais, são compartilhados aqui regularmente. Você não vai querer perder. Voltando à nossa reflexão, quero que você saiba que há esperança. Sim, suas orações podem estar sendo ignoradas agora, mas isso não precisa ser permanente. Deus não está interessado em mantê-lo afastado. Ele quer restaurar essa comunhão. Ele quer que suas orações voltem a ser poderosas e eficazes. Tiago 5,16 nos assegura que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Note bem, a oração de um justo, não de alguém perfeito, porque ninguém é perfeito, mas de alguém que está em constante busca por santidade, que reconhece seus erros, que se arrepende genuinamente, que mantém seu coração limpo diante de Deus. A diferença entre uma oração ignorada e uma oração respondida, muitas vezes, está no estado do coração de quem ora. E é exatamente sobre isso que precisamos conversar nas próximas partes desta mensagem. Prepare seu coração, porque verdades importantes serão reveladas. A primeira barreira que impede suas orações de chegarem ao trono de Deus é algo que raramente admitimos, mas que corrói silenciosamente nossa vida espiritual: o pecado não confessado. É como um veneno que se espalha lentamente pelas veias da nossa comunhão com o Senhor, matando aos poucos a vitalidade da nossa fé. Você já parou para pensar quantas vezes se aproxima de Deus em oração, carregando bagagens que nunca foram abertas diante dele? Quantas mágoas guardadas, quantos ressentimentos cultivados, quantas mentiras pequenas que você justificou, quantos pensamentos impuros que você alimentou. E então você vem diante do Altíssimo e espera que ele simplesmente ignore tudo isso? Davi, um homem segundo o coração de Deus, entendeu profundamente esta realidade. No Salmo 32, 3, 4, ele confessa com sinceridade dolorosa: enquanto eu mantive encoberto o meu pecado, o meu corpo definhava de tanto gemer o dia inteiro, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Perceba a intensidade desta descrição. Davi não estava apenas com a consciência pesada. Seu corpo definhava, sua força se esgotava, ele gemia continuamente. O pecado não confessado não afeta apenas nossa vida espiritual. Ele contamina todo o nosso ser. E enquanto esse pecado permanece escondido, nossas orações permanecem bloqueadas. Mas quando Davi finalmente confessa, veja o que acontece no versículo 5. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. A resposta de Deus foi imediata. O perdão veio. A comunhão foi restaurada. Aqui está uma verdade que muitos preferem não ouvir. Deus não está interessado em suas desculpas. Ele está interessado em sua confissão genuína. Ele não quer que você explique por que pecou.
Ele quer que você reconheça que pecou e se arrependa verdadeiramente. E o que é arrependimento verdadeiro? Não é apenas sentir remorso, não é apenas dizer "me desculpe" com os lábios enquanto o coração permanece inalterado. Arrependimento genuíno é mudança de direção. É olhar para o pecado que você cometia e decidir, com a ajuda do Espírito Santo, que não viverá mais daquela maneira. 2 Coríntios 7:10 nos ensina que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento que leva à salvação e não produz remorso. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Há uma diferença abissal entre estar triste porque foi pego no pecado e estar triste porque ofendeu a santidade de Deus. Pense naquele pecado que você tem guardado. Aquela atitude que ninguém sabe, aquela palavra que você disse e nunca pediu perdão, aquele pensamento que você cultiva nas sombras. Você acha mesmo que pode manter isso escondido do Deus que vê tudo? Hebreus 4:13 nos lembra: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Agora, a segunda grande barreira que impede suas orações é a falta de perdão. E esta, meus amados, é talvez a mais comum e a mais destrutiva. Você carrega em seu coração mágoa de alguém? Ressentimento? Desejo de vingança? Então suas orações estão sendo bloqueadas, e é o próprio Jesus quem nos alerta sobre isso. Em Marcos 11:25, Jesus é categórico: e quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que também vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Note que Jesus não disse: se você sentir vontade, perdoe. Ele disse: quando estiverdes orando, perdoai. É um imperativo, não uma sugestão. E no versículo seguinte, a consequência é clara: mas se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. Estas são palavras do próprio Cristo. Não posso torná-las mais suaves para não incomodar seus ouvidos. A verdade é que se você não perdoa, você não será perdoado. Mas alguém pode dizer: ah, mas você não sabe o que fizeram comigo. Você não conhece a dor que me causaram. Como posso perdoar algo tão grave? E eu compreendo sua dor. Verdadeiramente compreendo. Mas deixe-me fazer uma pergunta. O que Cristo fez na cruz foi perdoar coisas pequenas ou grandes. Quando ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, ele estava perdoando uma ofensa leve. Ele estava sendo traído, zombado, espancado, crucificado por pessoas que ele mesmo criou. E ainda assim ele perdoou. Não porque o que fizeram era perdoável, mas porque o perdão é uma escolha de obedecer a Deus, não uma resposta ao tamanho da ofensa. Quando você se recusa a perdoar, você não está punindo quem te feriu. Você está se punindo. Você está construindo uma prisão ao redor do seu próprio coração. Você está permitindo que aquela pessoa continue controlando suas emoções, seus pensamentos, sua paz. E pior, você está bloqueando suas orações. Mateus 6:14-15 reforça: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Não há como escapar desta verdade. O perdão que você oferece é o perdão que você receberá. Agora, entenda bem: perdoar não significa esquecer o que aconteceu. Não significa voltar a confiar cegamente em quem te traiu. Não significa permitir que o abuso continue. Perdoar significa liberar aquela pessoa da sua corte de julgamento pessoal e entregá-la à justiça de Deus. Significa dizer: eu escolho não carregar mais essa amargura. Eu escolho não permitir que isso continue envenenando minha alma. E quando você toma essa decisão, algo sobrenatural acontece. As correntes que prendiam seu coração se quebram. A amargura começa a se dissolver. E suas orações, que antes pareciam bater no teto e voltar, começam a fluir livremente até o trono da graça. Há ainda uma terceira barreira que precisamos tratar: a hipocrisia na vida cristã. E esta é particularmente perigosa porque pode estar disfarçada de piedade. Você consegue viver uma vida dupla? Na igreja é uma pessoa, em casa é outra. Na frente dos irmãos, age de um jeito, mas quando está sozinho, age completamente diferente.
Jesus tinha palavras duras para os hipócritas. Em Mateus 23, 27 e 28 ele diz: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Palavras fortes, não é verdade? Mas necessárias, porque Deus não se impressiona com aparências, Ele vê o coração. 1 Samuel 16:7 nos lembra: Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Você pode enganar as pessoas ao seu redor, pode manter uma fachada impecável de espiritualidade, mas não pode enganar a Deus. E enquanto houver essa dissonância entre o que você aparenta ser e o que você realmente é, suas orações não terão poder. Existe outra barreira que silenciosamente sabota nossas orações, e esta é especialmente sutil: a incredulidade disfarçada de humildade. Você já orou dizendo: Senhor, se for da tua vontade, quando na verdade estava pensando: eu sei que isso provavelmente não vai acontecer mesmo? Você já pediu algo a Deus enquanto seu coração duvidava que Ele realmente responderia? Tiago 1, 6, 7 nos confronta com esta realidade. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Estas palavras são diretas e desafiadoras. O homem que duvida não deve esperar receber nada do Senhor. Mas o que significa realmente orar com fé? Não é sobre ter certeza absoluta de que Deus fará exatamente o que você pediu, da forma que você pediu, no tempo que você determinou. Isso seria presunção, não fé. Orar com fé é confiar plenamente no caráter de Deus, é acreditar que Ele é bom, que Ele te ama, que Ele ouve suas orações e que Ele responderá da melhor maneira possível. Hebreus 11:6 declara: Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Note, galardoador dos que o buscam. Deus recompensa aqueles que o buscam com fé genuína, não aqueles que se aproximam dele com dúvida e desconfiança. Pense em quantas vezes você orou sem realmente esperar uma resposta. Quantas vezes suas palavras subiram ao céu vazias de convicção. É como enviar uma carta sem destinatário, apenas cumprindo o ritual de colocar no correio, mas sem acreditar que chegará a lugar algum. Jesus nos ensina em Marcos 11:24. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, crede receber e tê-las-eis. Crede receber. Presente. Não é talvez você receba, não é se tiver sorte você recebe. É uma afirmação de fé. Quando você ora, você precisa crer que Deus está ouvindo e que Ele responderá. Agora, há também uma barreira que muitos ignoram completamente: relacionamentos quebrados, especialmente no casamento. Pedro nos alerta em 1 Pedro 3:7. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coherdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Você leu bem? Para que não sejam impedidas as vossas orações. Deus está dizendo que se você trata mal seu cônjuge, se não honra, se não compreende, se não valoriza, suas orações serão impedidas. Não há como separar nossa vida de oração da qualidade dos nossos relacionamentos. E isso não se limita ao casamento. Mateus 5:23-24 expande este princípio. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Você está captando a seriedade disso? Jesus está dizendo que é melhor você interromper sua adoração, deixar sua oferta no altar e primeiro consertar seu relacionamento com seu irmão. Primeiro resolva o conflito, depois volte para adorar.
porque Deus não aceita a adoração de corações que abrigam divisão e contenda. Quantos de nós temos ido à igreja, cantado louvores, levantado as mãos, mas saímos dali e tratamos nossos familiares com frieza, respondemos com rispidez, guardamos silêncio como forma de castigo e depois nos perguntamos por que nossas orações parecem não ter poder? A verdade é que você não pode maltratar as pessoas que Deus colocou em sua vida e esperar que Ele ouça suas orações. Você não pode ser amargo, cruel, impaciente, egoísta nos seus relacionamentos e ainda assim ter uma vida de oração vibrante. As duas coisas são incompatíveis. Existe ainda outra barreira que precisamos abordar: motivos egoístas e impuros. Tiago 4:3 é cristalino sobre isso. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Deus não é um gênio da lâmpada que existe para satisfazer todos os seus caprichos. Ele é o Senhor soberano que deseja transformar seu coração, não apenas atender sua lista de desejos. Quando você ora apenas pedindo coisas materiais, quando suas orações giram exclusivamente em torno do que você quer, do que você precisa, do que você deseja, você está tratando Deus como um servo, não como Senhor. E Ele não responde a esse tipo de oração. Mas quando suas orações buscam primeiro o reino de Deus e sua justiça, quando você ora pelo crescimento espiritual, pela santificação, pela vontade de Deus ser feita, então suas petições materiais encontram lugar apropriado. Mateus 6,33 promete: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Veja bem, não é errado pedir a Deus por necessidades materiais. Filipenses 4:6 nos encoraja: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. Podemos e devemos levar tudo a Deus. Mas a questão é: qual é a sua motivação? O que está no centro das suas orações? Se você examinar suas últimas 10 orações sobre o que você orou, foi principalmente sobre como Deus pode te servir ou sobre como você pode servir a Deus? Foi sobre seus planos ou sobre os planos dele? Foi sobre seu conforto ou sobre sua glória? As respostas a essas perguntas revelam muito sobre por que suas orações podem estar sendo ignoradas. Há também uma barreira muito presente nos dias de hoje: a desobediência à palavra de Deus. Já citamos antes Provérbios 28:9, mas vale reforçar: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Você não pode viver fazendo o oposto do que Deus ordena em sua palavra e esperar que Ele ouça suas orações. É como um filho que ignora completamente as instruções dos pais. Vive fazendo o que bem entende, desobedece em tudo, mas quando precisa de algo vem correndo pedir ajuda. Os pais podem até ajudar por amor, mas primeiro haverá uma conversa séria sobre obediência, sobre respeito, sobre mudança de atitude. Deus te deu sua palavra não como sugestão, mas como manual de vida. Quando você conhece o que ela diz, mas escolhe ignorar, quando você sabe o que é certo, mas prefere fazer o errado, você está construindo uma muralha entre você e o trono da graça. João 9,31 confirma: ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas, se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Deus ouve aqueles que o temem e fazem sua vontade. Não aqueles que apenas conhecem sua vontade, mas aqueles que a praticam. E fazer a vontade de Deus não é algo complexo e misterioso. Ele já revelou claramente o que espera de você através da sua palavra. Ame ao Senhor seu Deus de todo o coração. Ame ao próximo como a si mesmo. Perdoe como você foi perdoado. Seja santo porque Ele é santo. Ande em humildade. Pratique a justiça. Seja misericordioso. Se você está vivendo em contradição com estes princípios básicos da fé cristã, não se surpreenda se suas orações parecem não alcançar os céus. Deus está esperando que você alinhe sua vida com sua vontade antes de responder suas petições. Agora precisamos falar sobre algo que talvez seja o mais difícil de reconhecer: a falta de perseverança na oração. Quantos de nós oramos uma vez, 2 vezes, talvez uma semana, e quando não vemos a resposta imediata, simplesmente desistimos? Quantos de nós
tratamos a oração como um pedido expresso que deveria ser atendido instantaneamente. Jesus contou uma parábola específica sobre este tema em Lucas 18:1. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Note bem, nunca desfalecer. Não é orar até cansar. Não é orar até achar que já foi suficiente. É orar sempre, sem desistir, com persistência. Na parábola, uma viúva procurava constantemente um juiz injusto, pedindo justiça contra seu adversário. O juiz não temia a Deus, nem respeitava os homens, mas por causa da persistência incansável daquela mulher, ele finalmente atendeu seu pedido. E Jesus conclui no versículo 7. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Se até um juiz injusto respondeu por causa da persistência, quanto mais o Deus amoroso e justo responderá àqueles que clamam a Ele continuamente? Mas aqui está o problema. Nós queremos resultados imediatos. Vivemos numa cultura de gratificação instantânea, e isso contaminou nossa vida de oração. Daniel jejuou e orou por 21 dias antes de receber a resposta que buscava. 21 dias. E quando o anjo finalmente apareceu, revelou algo impressionante em Daniel. 10, 12, 13. Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Você percebe? A oração de Daniel foi ouvida desde o primeiro dia, mas a resposta foi retida por 21 dias por causa de uma batalha espiritual. Se Daniel tivesse desistido no 10º dia, no 15º dia, no 20º dia, ele nunca teria recebido a resposta. Mas ele perseverou. Muitas vezes suas orações não estão sendo ignoradas, elas estão sendo processadas nos bastidores espirituais que você não consegue ver. Há batalhas acontecendo, há preparações sendo feitas, há circunstâncias sendo arranjadas, e você precisa perseverar até que a resposta se manifeste. 1 Tessalonicenses 5,17 nos exorta: orai sem cessar. Isso não significa ficar 24 horas por dia de joelhos, significa manter uma atitude constante de comunhão com Deus. Significa não desistir das suas petições. Significa persistir em oração até que a resposta venha ou até que Deus te mostre claramente que a resposta é não. Há também uma barreira relacionada ao louvor e à gratidão. Filipenses 4:6. Não nos diz apenas para orar, mas diz: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. Com ação de graças. Não apenas pedindo, mas agradecendo. Quando você vem a Deus apenas com uma lista de reclamações e pedidos, sem nunca agradecer pelo que Ele já fez, sem reconhecer suas bênçãos, sem louvar seu nome, você está demonstrando ingratidão. E a ingratidão fecha as portas do céu para suas orações. Pense num relacionamento humano. Se alguém só procurasse você quando precisasse de algo, se nunca agradecesse pelo que você já fez, se nunca reconhecesse seus esforços, apenas exigisse mais e mais, como você se sentiria em relação a essa pessoa? Você teria prazer em continuar ajudando alguém assim? Deus merece nosso louvor não porque Ele é inseguro e precisa de validação, mas porque Ele é digno. E quando nós nos recusamos a louvá-lo, quando esquecemos de agradecer, quando tratamos suas bênçãos como direitos adquiridos, estamos revelando um coração endurecido que não está em posição de receber mais. Salmos 104 nos ensina: entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com louvor. Louvai-o, e bendizei o seu nome. A porta de entrada para a presença de Deus é marcada pela gratidão e pelo louvor. Você não entra exigindo, você entra agradecendo. Outra barreira crucial é a falta de alinhamento com a vontade de Deus. 1 João 5,14 declara: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Segundo a sua vontade, não segundo nossos desejos, não segundo nossos planos, mas segundo a vontade dele. Mas como saber qual é a vontade de Deus?
através da sua palavra, através da comunhão constante com Ele, através da sensibilidade ao Espírito Santo. Quando você passa tempo genuíno na presença de Deus, seus desejos começam a se alinhar com os desejos dele. O que Ele quer se torna o que você quer. Jesus nos deu o exemplo perfeito no Getsêmani. Ele orou: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Mesmo sendo o Filho de Deus, ele submeteu sua vontade humana à vontade do Pai. E nós devemos fazer o mesmo. O problema é que muitos de nós oramos dizendo: seja feita a tua vontade. Mas no fundo do coração, estamos exigindo que seja feita a nossa vontade. Estamos usando palavras piedosas para disfarçar corações rebeldes. E Deus, que conhece os pensamentos mais profundos, não se deixa enganar. Há ainda uma última barreira que precisa ser mencionada: a frieza espiritual e a rotina religiosa. Apocalipse 3, 15 e 16 traz palavras duras à igreja de Laodiceia. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fores frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Deus prefere que você seja frio ou quente, mas não morno. Prefere que você seja honestamente indiferente do que hipocritamente religioso, porque a mornidão espiritual é repugnante para ele. É ir aos movimentos da fé sem ter o coração da fé. É cumprir rituais sem ter relacionamento. Quantos de nós caímos nessa armadilha? Oramos as mesmas orações decoradas todos os dias. Usamos as mesmas frases feitas. Repetimos as mesmas palavras sem pensar no que estamos dizendo. Nossa oração se tornou um hábito vazio, não uma comunhão viva. Mateus 6,7 nos alerta: e orando não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Deus não se impressiona com quantidade de palavras. Ele se importa com a qualidade do coração. Ele não quer suas orações mecânicas, ele quer sua adoração sincera. Isaías 29:13 expressa a frustração de Deus com este tipo de religiosidade. Porque este povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Lábios que o honram, mas coração distante. Se sua oração se tornou apenas um ritual, apenas mais um item da sua lista de afazeres religiosos, então não se surpreenda se ela parece não ter poder. Deus quer seu coração, não sua performance. Ele quer comunhão genuína, não apresentação teatral. Todas essas barreiras que exploramos não são intransponíveis. Cada uma delas pode ser removida através do arrependimento genuíno, da mudança real de atitude, da busca sincera por santidade. Deus não está interessado em manter você afastado. Ele está esperando que você remova os obstáculos que você mesmo construiu. Chegamos ao final desta jornada de reflexão profunda. Se esta mensagem tocou seu coração, se o Espírito Santo falou com você através destas palavras, não deixe que elas se percam no esquecimento. Hoje é o dia de remover as barreiras que têm impedido suas orações de chegarem ao trono de Deus. Deus está de braços abertos, esperando por você. Ele deseja restaurar a intimidade, reacender a chama da comunhão, devolver o poder às suas orações. Mas o primeiro passo precisa ser seu. Examine seu coração, confesse seus pecados, perdoe quem precisa ser perdoado e volte para Ele com sinceridade. Se você deseja aprofundar ainda mais essa jornada de restauração, nosso e-book 21 Dias para Restaurar Sua Intimidade com Deus está disponível no link do primeiro comentário fixado. É um recurso que preparamos com muito carinho para você. Inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe seu like neste vídeo e compartilhe com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Seus comentários são muito importantes para nós. E continue assistindo aos próximos vídeos que aparecerão na sua tela, pois temos muito mais conteúdo que vai fortalecer sua caminhada espiritual. Que Deus abençoe sua vida abundantemente. Até o próximo vídeo.